Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. Como vocês já sabem, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente dos subúrbios de Brasília, beleza galera? E bom, foi dada a largada aí, né pessoal? Iniciou-se aí aquele momento do futebol brasileiro onde as especulações, nome para lá, nome para cá, clube contratando para lá, clube contratando para cá. E aí, nós que gostamos de futebol ficamos um pouco nesse loop aí, tentando saber se é bom, se o jornalista está trazendo informação correta ou não, se o cara tirou isso da cabeça dele. E é aquela coisa, né? Esse momento é o momento onde as barrigadas acontecem, né, galera? Eu até lá no Twitter tem até um perfil chamado Barrigadas TT, que o cara ficava zoando lá o pessoal que ficava fazendo especulação, jogando nome atrás de nome, e no final das contas a coisa nunca acontecia, né? Então esse perfil é muito bom, quem quiser segue lá no X. Ele deu uma diminuída na zoeira, mas ele devia voltar, porque era muito bom. E aí assim, o Vene Casagrande, né galera, o mais conhecido no Twitter como Vene Big House, jornalista muito bom. Ele não é esse caso de ficar trazendo informação aí errada, né? O Vene, pelo menos, pelo período que eu acompanho aqui, ele sempre traz informações ali corretas e assim que ele apura, que ele faz o trabalho jornalístico bem feito e geralmente as fontes que ele tem não utilizam dele para poder especular, né, fazer uma especulação ali pós-derrota, para abafar a derrota do time, né? Então, ele é assim uma fonte confiável, mas assim, e é justamente isso que eu quero abordar com vocês nesse vídeo. Como vai pipocar nome atrás de nome aí, é interessante, galera, que vocês busquem outras fontes para poder não ficar caindo nesse tipo de especulação, certo? E não ficar, vamos dizer, alimentando uma falsa esperança aí do seu time trazer um craque de bola para poder melhorar o seu time, tá? Então, assim, é importante que você faça esse exercício para que não fique especulando, para que não fique compartilhando informação, vamos dizer assim, para ser educado, informações não precisas, né? E sobre informações não precisas, eu só lembro daquele tweet do Jorge Nicola lá. Quem não se lembra, pra mim, essa é clássica. Tá aqui o tweet. Essa era muito bom, essa trade aí. Toda vez que começa esse período aí do futebol, eu sempre me lembro disso porque é muito bom. O cara, o cara dá a notícia, o Marcos Braz vem logo embaixo dizer que tá no Rio de Janeiro e ele pergunta, vai amanhã? Muito bom, muito bom. Ou seja, o cara inventou a informação da cabeça dele e decidiu repassar isso aí pro público dele. Enfim, galera, esse período do futebol é muito engraçado e, querendo ou não, gera muito engajamento e as pessoas que estão aí nas redes sociais, é isso que elas querem, né? Então é importante que nós, enquanto consumidores, né, do futebol, a gente tente minimamente buscar aí, se buscar saber se é verdade ou não essas informações, beleza? E aí o Vene trouxe lá que o Flamengo estaria interessado no João Félix, né? Saiu até hoje aí também que o Textor teria ligado pro Yamal para fazer uma proposta para o Yamal jogar durante aí o Super Mundial, né? E lembrando, galera, que agora mês que vem vai ter o Super Mundial e a FIFA deu uma autorização aí especial para que os clubes possam contratar jogadores apenas para jogar o Super Mundial, tá? Então,
tem essa possibilidade do Yamal, pelo menos vamos dizer assim, legalmente, enquanto regras da FIFA, o Yamal pode sim jogar no Botafogo durante o Super Mundial, mas acredito que isso não passa de um bait, tá? De um bait, galera. Só para gerar engajamento. Deu uma olhada lá nos jornais de Barcelona e só estão repercutindo a derrota ontem, né, que o Barcelona perdeu para a Inter, foi desclassificada na Champions, e repercutindo aí o El Clássico que vai acontecer no final de semana e pode selar aí o título de La Liga para o Barcelona. Com relação a ligação do Textor para o Yamal, não tem, ninguém tá falando nada disso lá. Então, se ninguém tá falando disso em Barcelona e essa notícia surgir aqui no Brasil, é só uma especulação, uma desinformação, pelo menos por enquanto, tá, galera? Então vamos lá. O Vene trouxe lá que o Flamengo estaria interessado no João Félix. João Félix, jogador do Chelsea, que está atualmente no Milan, emprestado ao Milan, desde o início aí desse ano, tá? Ele iniciou a temporada lá no Chelsea, não foi bem, o Chelsea decidiu emprestar ele para o Milan. E aí ele está no Milan desde janeiro, tá? Então, e o Vene trouxe a informação que o Flamengo fez um contato com o empresário dele para entender a situação do jogador e saber, vamos dizer assim, o primeiro contato ali para fazer um estreitar o laço e ver a possibilidade, né? E aí, assim, o João Félix, né, galera, é tratado como o substituto do Cristiano Ronaldo. O cara já tem. Ele é novo ainda, mas já tem 25 anos. E ainda assim, pelo menos no futebol espanhol ou no futebol europeu, ele ainda não deslanchou, né? Já foi aí para alguns clubes, foi vendido por 120 milhões de euros do Benfica para o Atlético de Madrid. Lá no Atlético de Madrid ele teve até uma primeira temporada muito boa, mas depois não deslanchou, aí começou a rodar, né? Atlético de Madrid ele foi emprestado aí para alguns clubes, até que na temporada 23-24 ele jogou pelo Barcelona e o Chelsea comprou ele do Atlético de Madrid por 52 milhões de euros, tá? Então esses foram os números aí das transferências do João Félix, apesar dele ter rodado bastante aí já no mercado europeu, ele só foi vendido efetivamente, né, do Atlético de Madrid para o Chelsea na última temporada, no início dessa temporada atual, né, a 24-25, beleza? Por 52 milhões de euros. Então assim, o Chelsea já viu que vai ser difícil ele utilizar lá o João Félix lá, porque assim, o Chelsea tem, sei lá, 120 jogadores no elenco. O Chelsea tem gente pra caralho no elenco. E o João Félix ali dentro do. Até que iniciou lá, né? O técnico do Chelsea utilizou ele em alguns jogos no início da temporada, mas ele acabou perdendo espaço, né? Na verdade, ele jogou só os jogos ali da Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Nos jogos de Premier League ele não jogou. Ele entrou no decorrer do jogo, mas não era titular. E aí o tempo foi passando e ele foi ficando ali escanteado. O técnico jogou o Cole Palmer para jogar de 10, né? E botou o Pedro Neto para jogar de ponta esquerda. E aí o João Félix acabou perdendo espaço justamente porque o Cole Palmer, né, galera, é o dono do time lá, né? Então, não tem como tirar o cara. E o Chelsea, assim, Cole Palmer, se deixar, ele vai jogar todas, né? Então, ele perdeu espaço no Chelsea, foi pro Milan, lá no Milan também não jogou muito. E aí, assim, pelo que dá para se notar, eu não sei se ele é um jogador vamos dizer, de difícil trato, né? Se ele é um jogador, não sei se subiu na cabeça dele que ele é o substituto do Cristiano Ronaldo, ele acredita nisso e ele acha que tem que ser titular, vamos dizer, no grito, sem jogar bola. Então, pelas rodadas, pelo tanto que ele rodou no futebol europeu, é,
dizer que ele não teve chance de mostrar o futebol dele não dá, né? Então, assim, é um jogador que na Europa não virou. E ele já tem 25 anos. é, Ele tem que tomar uma decisão, né, na carreira dele, porque ou ele ficar no Chelsea, pelo jeito ele não vai ter espaço. O Chelsea fez um contrato de 7 anos com ele, pagou 52 milhões de euros por um contrato de 7 anos. Então, assim, lá no Chelsea eu não sei como é que o Chelsea está vendo isso. E aí a decisão de vida do João Félix é a seguinte: ou ele vai, se a Arábia, né, se alguém lá da Arábia se interessar por ele e pagar aí alguma coisa em torno para diminuir o prejuízo do Chelsea, porque o Atlético de Madrid tomou um prejuízaço, né? Pagou 120 milhões de euros, o jogador não desempenhou e ainda teve que vender o cara para o Chelsea por apenas 52 milhões de euros. Apenas em relação, fazendo em comparação com o que o Atlético de Madrid pagou, né? 120 milhões para 52 é uma diferença muito alta, né, galera? E o jogador não deu retorno esportivo, então assim, o Atlético de Madrid ficou num prejuizaço, tá? E aí o Chelsea, lá no Chelsea as coisas acontecem de uma forma ainda um pouco esquisita, né? Os caras contratam todo mundo, o jogador não chega lá, nem joga. Pra você ver, o Ângelo, que era do Santos, foi lá, foi contratado. Tá certo que não foi nenhuma contratação assim, valores muito altos, vamos colocar assim. Se eu não me engano, foi algo em torno de 16 milhões de euros ou até menos. Mas também chegou lá, nem jogou, fez a pré-temporada e já tá lá no Al Nassr, né? Então, pra você ver assim, já os caras vendem, eles compram e vendem sem muito critério, né? E aí, é, levando em consideração que o João Félix já foi emprestado, sem nem ao menos jogar uma temporada inteira, dá a entender que se o Chelsea, se chegar ali, uma proposta boa, o Chelsea vai vender, entendeu? Vai tentar amenizar o prejuízo dele e vai vender ou até mesmo emprestar. Mas aí qual que é a decisão de vida do João Félix? Ele vai querer, aos 25 anos, ele vai querer ir para jogar a Arábia, ir para a Arábia. Lembrando que mesmo ele não sendo assim, vamos dizer, não ter deslanchado como todo mundo esperava, ele é convocado recorrentemente para a seleção de Portugal, tá, galera? Ele tem sido convocado e tem jogado lá na seleção, tá? Então, assim, ele ir para a Arábia aos 25 anos, será que ele vai continuar sendo convocado? Apesar de que o nível lá, o futebol da Arábia tá aumentando lá com as contratações, com a reformulação que a Liga Saudita fez, tá levando muita gente. Então, assim, ele vai querer ir para a Arábia Saudita, ele vai querer voltar para o Benfica, que é o clube que revelou ele, e né, é um clube onde ele se identifica, vamos dizer assim, não é que ele se identifica, mas ele tem identificação, que ele pode ter ali, nutrir algum sentimento pelo clube, por ser o clube que revelou ele, ou ele assim, jogar ali a Liga Portuguesa, se degladiar lá com o Porto, ser campeão português e assim, é isso daí. Se ele for pro Benfica, é ser campeão português, campeão da Copa lá e é isso. Champions, essas coisas aí, ele não vai ter competitividade, né, galera? Então, é isso daí pro João Félix. Ele tem na Europa, vamos dizer assim, no mercado europeu, a opção que ele tem é ir pro Benfica. Porque pelo que eu pesquisei aqui, o Benfica realmente está interessado nele. O Bruno Lage, que é o atual técnico lá, Bruno Lage é ex-Botafogo, viu, galera? Ele já ligou pro João Félix, já tá tentando a contratação dele, mas o Benfica lá também tem uma questão lá do salário do João Félix, que o Benfica quer que o Chelsea paga metade, tá? Então, assim, ele tem essas duas opções, vamos dizer, no mercado lá internacional, e ele tem a opção de vir para o Brasil, porque, segundo a informação do Vene, assim, uma informação quente, tá, galera? Eu dei uma olhada em outros jornais aqui no mundo, e o jornal AS, ele repercutiu
confirmou a informação do Vene, tá? O jornalista Eduardo Burgos Rodrigues, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser conferir lá. Esse jornalista ele confirmou a informação do Vene porque ele ligou ele entrou em contato com o staff do João Félix e o staff do João Félix confirmou a ligação do Flamengo. E ele até disse que foi o Felipe Luiz que ligou para ele, tá? Então, assim, aqui não é uma barrigada, viu, galera? Tem fundamento e, como eu disse aí, até lá no jornal espanhol AS, repercutiu e confirmou a informação do Vene. E por que o jornal AS? Bom, galera, o Felipe Luiz, ele joga no Atlético de Madrid e, assim, ele jogou, né, muito tempo no Atlético de Madrid. O Felipe Luiz, ele tem uma identificação com a Espanha. Se especula muito que ele pode ser o sucessor do Simeone. Então, assim, tudo que o Felipe Luiz faz aqui no Brasil, de alguma forma é repercutido lá na Espanha. E a repercussão é justamente por isso, porque ele ligou para o João Félix. E aí, assim, o salário dele é impeditivo? Galera, sinceramente eu acho que não, tá? Ele ganha, tipo assim, então diversas fontes estão dando aí que o salário dele seria 4,17 milhões de euros. 4,17 milhões de euros na cotação atual dá 26,84 milhões de reais por ano, que daria aí algo em torno de 2 milhões e 24, 2,240 milhões por mês, tá? E assim, na minha opinião, para o Flamengo não é impeditivo, porque se a gente parar para pensar, o Flamengo, ele abriu ali uma brecha na folha salarial deles. O Davi Luiz, que tinha um salário alto, foi para Fortaleza, né? O Alcaraz, que também não veio para ganhar pouco, foi para o Everton. E o Gabigol, galera. Entendeu? Então, assim, e aí o Flamengo vai trazer o Jorginho, né? Que pode ter salário aí também na casa dos 2 milhões, que pelo tudo indica aí tá tudo certo, e o Vene também trouxe essa informação. E talvez o Flamengo tenha margem para ter aí mais um jogador ganhando na casa dos 2 milhões, tá, galera? Porque o Gabigol ganhava perto de 2 milhões, certo? O Davi Luiz ganhava mais de 1,5 milhão por mês. E o Alcaraz, não pesquisei, mas o Alcaraz também tinha um salário maior do que 1 milhão. Então, assim, somando esses três, dá ali uma margem na folha salarial de mais ou menos 4 milhões para cima. Então, dito isso, o Jorginho vindo para ganhar 2, caberia ali um salário desse patamar, tá? E assim, eu achei uma outra fonte que dá o salário dele sendo um pouquinho maior, de 4,460 milhões de euros e que daria algo em torno de 2,4 milhões por mês. Então assim, galera, o salário dele é entre 2 milhões e 2 milhões e meio de reais por mês lá que ele ganha lá na Europa. Eu acho que se o Flamengo quiser mesmo, dá, viu? Se o Flamengo quiser, esse salário dele aqui cabe. E aí tem a concorrência do Benfica. O Benfica, pelo que está sendo relatado nos jornais portugueses, o Benfica teria que rachar o salário dele com o Chelsea. Então, assim, se a proposta do Flamengo, o Vene trouxe algo parecido, né? De que o Flamengo também faria uma proposta por empréstimo com opção de compra fixado, né? Ou obrigação de compra. Se o Flamengo for com a proposta dessa, com obrigação de compra e arcando 100% do salário dele, tem grandes chances, viu? Grandes chances, porque o Benfica seria um modelo pior para o Chelsea. Seria um modelo em que o Chelsea emprestaria sem custo e teria que pagar 50% do salário dele. Lembrando que para ele ser emprestado para o Milan pagou 5,5 milhões de euros, tá? Então, assim, o Chelsea, ele prefere um modelo em que ele tem
alguma vantagem econômica, ou pagando pelo empréstimo, ou pelo menos arcando 100% do salário do jogador. Então, assim, eu acho que pode rolar, viu, pro Flamengo aí. Vamos ver a vontade do Boto, a vontade do BAP em arcar com um salário desse daí. E vamos ver, ele vai ter uma temporada, vamos dizer assim. Na verdade, se ele vier pro Flamengo agora, ele vai ter meia temporada, né? Que até o final do ano, e depois vai ter mais, se for um empréstimo de um ano, vai ter aí. Ele vai ter esses 6 meses desse ano e depois vai ter meia temporada ano que vem para tentar se provar no futebol brasileiro aí, no futebol sul-americano. Eu acredito que se for mesmo partir por uma obrigação de compra, seria interessante colocar metas, né, galera? Porque depois o cara vem aqui, aí como eu disse, ele tem pela rodagem dele e pelo tanto de clube que ele já passou, não me parece ser um jogador fácil de lidar, tá? E aí, se ele vier aqui ficar de biquinho e não quiser jogar, aí o Flamengo ficar obrigado a comprar sem o cara performar, não rola, né? Então, assim, galera, essa informação do Vene tem cabimento, não é uma especulação pós-derrota, tá? Como foi ventilado aí em alguns jornais. Alguns jornalistas também tentam minimizar a informação do outro, né? Falando que o fato do Flamengo ter ligado para o staff do Flamengo não seria, vamos dizer assim, uma informação que seja plausível para se repassar. Eu eu acredito que sim, tá, galera? Eu não sou. Eu só não gosto do jornalista que inventa da cabeça, tá? Mas assim, quando a informação é boa, como uma informação dessa, eu acho interessante porque demonstra é, o nível de jogador que o clube, que determinado clube quer contratar. E o naipe do jogador, né? O João Félix, apesar de não performar bem, ele tem bons jogos, né? Se ele conseguir repetir os bons jogos que ele já teve lá, eu acredito que vai ser um bom jogador pro Flamengo, tá? E aí, e aqui assim, no nível, aqui no futebol sul-americano, o nível físico é menor, né? A intensidade física do jogo é menor. Então talvez ele possa se adaptar e desempenhar bem, né? Pra você ver, tem jogador veterano aí que tá performando bem no Brasil, né? E ele não é veterano, ele tá. Teoricamente, ele tá no auge físico dele, né? Com 25 anos. Então, assim, a informação é boa. E como eu passei aqui, galera, para vocês, eu vou deixar os links aí na descrição. Quando sair esse tipo de notícia, galera, tenta dar uma olhada lá nos jornais internacionais para ver se lá alguém falou alguma coisa, entendeu? Alguém ver se essa notícia de alguma forma está repercutindo, e principalmente porque são jogadores que jogam na Europa. Então, se realmente tem cabimento a notícia, alguma coisa lá na Europa vai sair, tá, galera? Então, para você assim, não ficar repassando informação incorreta, informação imprecisa, e até às vezes não ficar nutrindo que o seu clube vai contratar jogador XYZ, tá? E aí agora já foi dada a largada e agora daqui até o fechamento da janela, galera, vai ser só esse tipo de notícia aí, e você precisa sim ficar atento para não, enfim, para não ficar dando engajamento para jornalista que tira a informação da cabeça, tá, galera? Então, assim, rapaziada, pro vídeo de hoje é isso. Queria passar essa visão para vocês, para usar a internet, né? Para não sair repetindo coisas sem sentido, que serve aí apenas para gerar engajamento nas redes sociais, beleza? Mas o Vene mandou bem nessa, como ele costuma fazer, ele é um bom jornalista. Mas assim, tem uns aí que é difícil, então é bom a gente ficar atento. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal a crescer. Inscrição é de graça, você não paga nada por isso. E o like também, você não paga nada por isso, então deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí, você que é flamenguista, se você acha uma boa o João Félix no Flamengo ou não. E se você quiser entender como funciona um salário de um jogador no Brasil, eu vou deixar aí o vídeo do Dudu
onde eu tratei disso, eu usei da transferência do duplo Atlético de Mineiro para tratar desse assunto, qual é a composição de um salário de um jogador, para você entender que de graça, galera, nem injeção na testa, beleza? Então dá um confere lá e tamo junto, até a próxima.